Para iniciar a gravação, que eu esqueci aqui também. Vamos lá, iniciando a gravação aqui no YouTube também, mais um estudo bíblico da palavra, lição número 1 do terceiro trimestre de 2025. Verdade prática dessa lição, irmãos. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Nós vamos estar aprendendo nesse trimestre, irmãos, o surgimento da igreja, amém? O nascimento da igreja é este tema que nós vamos estar aprendendo aqui. A nossa irmã Raimunda também viu, né, que estava errada ali a lição. Verdade, já consertamos aqui, é uma bênção de Deus. Daqui a pouquinho vamos estar cumprimentando todos os irmãos que estão entrando aí, né? Deixa os irmãos entrarem, para nós estarmos abençoando a todos aqui. Verdade prática, irmãos. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Glória a Deus. Vamos lá para a leitura bíblica. A leitura bíblica está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 14, né? Sempre colocamos ali no grupo para os irmãos estarem lendo em casa. E vamos aqui para a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e elencar as características do pentecostalismo bíblico. Meu Deus, chega a travar a língua. Mas vamos lá, introdução. Já estamos em aula e vamos aqui para a introdução. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Este evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Glória a Deus. Então deixa eu só cumprimentar os irmãos que já entraram aqui. Minha esposa já está aí, né? Minha esposa, o Pedro, a Suzane, que Deus abençoe. Nossa missionária Raimunda também. Nosso irmão Jesuíno está aí também. Nossa diaconisa Osmarina já está aí, Deus abençoe. João Kleber está aí também, Deus abençoe. Nossa irmã Nilde Vila Nova. A minha prima, né, a Levita Júlia está aí também. Nossa irmã Lucinéia está aí também. Deus abençoe a todos os irmãos e a toda a família também. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nessa introdução, fala que a igreja surgiu, o derramamento do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes. E aqui explica que o Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então veja só um resumo rapidamente do que aconteceu. Jesus Cristo, né, instituiu a Páscoa pouco antes de ser morto ali na cruz. Ele instituiu ali a Páscoa da Nova Aliança, onde ele reuniu os discípulos ali, partiu o pão, né? Juntos com os discípulos ali, partiu o pão, deu suco ali para os discípulos, né, e falou: essa é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. Logo depois, irmãos, Jesus ele se entregou no madeiro, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos discípulos e Jesus ele tinha deixado uma ordem para os discípulos. Ele falou: vocês não vão sair da cidade, ficai na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Então, essa era a promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa era a promessa do Pentecostes. Então, o derramamento do Espírito Santo marcou o quê? O início da igreja. Vamos estar falando disso, né, mais detalhadamente, mas eu destaquei aqui o propósito desse derramamento. Qual é o propósito do derramamento do Espírito Santo? Por que os discípulos foram revestidos de poder e por que nós temos que ser revestidos de poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Aqui eu destaquei, o propósito desse derramamento do Espírito foi dar poder à igreja para testemunhar. Então o propósito do revestimento de poder é testemunhar, é pregar a palavra, irmãos, é levar a palavra para outras vidas também, para que outras vidas venham ser salvas também. Nós não somos capazes, né, de convencer ninguém.
nós podemos pregar no poder do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E todos nós, né, queremos que alguém da nossa família, ou algum vizinho nosso, ou alguém no nosso trabalho, alguém na sociedade, se converta a Cristo também. Então, para fazer a missão que Deus nos deu, a missão que Jesus nos deu de fazer o ID, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Aqui também fala que este derramamento, o propósito desse derramamento também, é levar a igreja à verdadeira adoração. Então, decore aí, memorize aí, né? Essas duas frases: testemunhar e adorar. Quando nós somos revestidos do Espírito Santo, do poder do Espírito, nós testemunhamos e nós adoramos. Ali foi o início da igreja. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa importante também para nós dizermos aqui, né? Nós vamos aqui para o tópico 1. Vamos aqui já para o tópico 1. E nós vamos falar uma coisa interessante aqui também. A natureza do Pentecostes bíblico. Subtópico 1. De natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Irmão, só um momento aqui. Faltou uma parte aqui da introdução. Deixa eu ver aqui. Isso, faltou uma parte da introdução. Vou pedir para o Pedro prestar mais atenção, porque já é a segunda vez que ele coloca o slide errado aqui, né? E faltou uma parte. Então eu vou estar lendo aqui para os irmãos, que eu estava até estranhando que faltou um pedacinho aqui, irmãos. Deixa eu ver. Ah, não, irmãos. Perdão, não faltou não. Não faltou não, eu que estou errado mesmo. Não faltou não. Na verdade é o tópico 1 mesmo que nós vamos ver agora. Vamos lá. Tópico 1. A natureza do Pentecostes bíblico. Subtópico 1, de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que faz uma comparação, né, do Monte Sinai. Quando Deus ele se revelou ali para Moisés no Monte Sinai, houve ali barulho, houve fogo, né? Houve manifestação de Deus ali. No Pentecostes também não foi diferente. No Pentecostes houve fogo também, né? Houve ali línguas repartidas, houve ali um som como de um vento, houve barulho e fogo também, né? Assim como no Monte Sinai. E no Monte Sinai, irmãos, Deus estava separando ali uma nação. Deus estava separando um povo. E no Pentecostes, Deus já estava ali criando a igreja. Note a diferença. No Monte Sinai, Deus estava ali criando um povo. E no Pentecostes, Deus estava ali dando origem, criando a igreja, irmãos. No Monte Sinai, Moisés recebeu as leis de Deus numa pedra. Mas no Pentecostes, Deus ele diz que essa lei estaria nos nossos corações. No Monte Sinai, a criação de um povo. No Pentecostes, a criação da igreja. Duas manifestações de Deus para um propósito que Deus já tinha ali, né, há muito tempo no seu coração. O propósito de Deus, as revelações de Deus são assim. Elas são progressivas, e para mostrar que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento vem nos trazendo revelações dos planos de Deus. Glória a Deus, nossa missionária Rita já está aí também, Deus abençoe. Nosso irmão Max está aí também, Deus abençoe, irmão Max, toda a família. Max agora faz parte da família segundo o coração de Deus também. Então sintam-se todos abençoados nessa noite em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui fala que em Pentecostes houve um som como de um vento. Repare que não fala que foi um vento, mas fala que foi um som como de um vento, né? Um barulho como se fosse um barulho de vento. Não tinha um vento ali, mas tinha um barulho, né, de um vento. Ali também fala que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não está falando que foi fogo, mas foi como
línguas repartidas como que de fogo, né? Então foi ali uma representação, amém? Não foi o fogo em si, mas foi ali uma imagem, né, como se fosse fogo. Como a sarça ardente também, né, que ardia, mas não queimava, né? Que Moisés viu também. Essas aparições de Deus, essas manifestações de Deus têm um nome, e este nome se chama teofania. Teofania são aparições de Deus. Então, no Monte Sinai, Deus apareceu ali para Moisés para entregar as leis numa pedra. No Pentecostes, Deus se manifestou através do Espírito Santo para colocar essa lei não em tábuas de pedras, mas no nosso coração. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, vamos aqui avançar. Tópico 2. Um evento paralelo ao Sinai. Aqui, né, nós já explicamos um pouquinho, mas aqui na lição vai falar. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Amém, irmãos? Aquilo que nós estávamos falando, né? No Sinai, escrita em pedras, mas no Pentecostes, irmãos, essa lei ela vai estar no nosso coração. Vamos ler aqui o primeiro versículo para nós conferirmos isso? Jeremias 31, 33, que diz: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Sabemos que no Antigo Testamento, né, o povo escolhido era o povo ali da nação de Israel. Mas a igreja, irmãos, não é mais um povo específico. A igreja são todos os povos, de todas as línguas, todas as etnias, todas as nações. E aí todo esse povo forma a igreja. E a lei de Deus não é mais em tábuas de pedras, mas é no nosso coração. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar. E aqui estamos no subtópico 3. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Irmãos, outra observação importante também é que nós temos que entender que a igreja ela nasceu de uma forma pequena, né? Havia ali apenas 120 discípulos no cenáculo, eles foram ali revestidos de poder, ali surgiu a igreja. Nós vemos que nós podemos comparar com o nascimento de Jesus também, né? Jesus nasceu ali de uma forma simples, nasceu ali no estábulo, né? Numa manjedoura, de uma forma simples, né? E a igreja também nasceu de uma forma simples, de uma forma pequena. Mas veja, irmãos, o quanto que a igreja não cresceu, né? Quantas milhares e milhares e milhares de pessoas a igreja já não alcançou. Então, irmãos, os pequenos começos, muitas vezes a pessoa despreza os pequenos começos. Lá em Zacarias 4, versículo 10, um versículo que eu gosto muito, diz isso, né? Que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Nunca despreze, irmãos, as coisas pequenas, nunca despreze os pequenos começos, porque tudo aquilo que vai ser grande um dia começa pequeno também. Amém? Talvez o seu sonho comece bem pequenininho, mas Deus tem o poder de transformar o seu sonho em algo grande, né? Concretizar o seu sonho em algo grande, irmãos. A palavra de Deus fala: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus sonhos não são os seus sonhos, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus planos são maiores do que os seus. Amém? Então nunca despreze o tempo das coisas pequenas, é o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá, subtópico 3, centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação, no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Irmãos, a revelação de Deus, ela sempre é progressiva. Glória a Deus. Nós vemos que o Pentecostes ali também estava tudo ligado. A morte de Jesus, né? A ressurreição de Jesus, o Pentecostes, que era o início da igreja,
E tudo isso ali tinha que acontecer, essa revelação progressiva, este plano progressivo de Deus tinha que acontecer, irmãos, para que os últimos acontecimentos também da vinda de Jesus se concretize nos tempos finais. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, muitos acharam que os discípulos estavam bêbados, né? Mas Pedro ele falou, não, esta é uma profecia de Joel, onde o profeta Joel falou que nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. E é muito bom a gente se atentar a essa palavra, os últimos dias. Por quê, irmãos? Porque quando Pedro falou que a profecia tinha se cumprido, era a profecia de Joel, que Joel falava nos últimos dias. Significa o quê? Significa, irmãos, que nós já estamos nos últimos dias. Ah, pastor William, mas então eu não entendo. Como é que a palavra de Deus fala os últimos dias, sendo que tem muitos e muitos anos, mais de 2000 anos que aconteceu isso? Irmãos, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Esses dias, né, os últimos dias, não são dias literais de 24 horas, não. Aqui está dizendo que são os últimos tempos, a etapa final, que não falta mais nada para acontecer, irmãos. Tudo já foi cumprido, tudo já foi se concretizado, né? É claro que tem algumas profecias ainda, né, que vão ainda se manifestar nessa terra, mas os planos de Deus, Jesus Cristo falou, está consumado, está tudo consumado. Os planos de Deus já bateu o martelo. Então o que acontece? Os últimos acontecimentos que vão se desencadear já estão determinados por Deus. Nós estamos na última fase, na última etapa. Então Jesus Cristo, ele está às portas. Não podemos brincar, não podemos ficar desapercebidos. Não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá de aprender cada vez mais da palavra dele. Então quando o Pentecostes aconteceu, ali já estava determinado os últimos dias, ou seja, a etapa final. Nós estamos na etapa final do plano de salvação. E se a gente não se atentar a isso, a gente fica. Amém? Então temos que nos atentar a isso aí, irmãos. Cada vez mais, né? Vamos lá, tópico 2. Tópico 2, o propósito do Pentecostes bíblico. Subtópico 1, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Então, olha só, irmãos. No Pentecostes ali, teve alguns acontecimentos externos, né? Teve alguns acontecimentos ali visíveis. Ou seja, um vento, né? Teve ali barulho, teve o fogo, a imagem de um fogo, teve ali o barulho de um vento. Então, algumas manifestações externas aconteceram. Mas aqui, na lição, fala que nós não podemos desprezar, porque é claro que os acontecimentos externos, isso nos impressiona, né? Mas aqui está dizendo que nós não podemos desprezar aquilo que acontece no interior, internamente. É assim na igreja também. Muitas vezes a igreja vai muito atrás, irmãos, de movimentos, né? Muito atrás ali de acontecimentos externos, de movimento, algo visível. A igreja quer ver algo, quer ver milagre, né? A igreja quer ver ali fogo, quer ver anjo, quer ver um monte de coisa. Às vezes a igreja quer ver coisas externas, coisas visíveis, mas muitas vezes não se atenta com o que Deus pode fazer no nosso interior. O exterior nos impressiona, o exterior vai chamar a nossa atenção, irmãos, mas nós não podemos desprezar o que Deus quer fazer no nosso interior, porque a mudança verdadeira que nós precisamos não vai vir de fora, exteriormente. A mudança que nós verdadeiramente precisamos está no interior. Então não fique impressionado muitas vezes com os dons que se manifestam na igreja, com as experiências espirituais. Isso pode até impressionar, irmãos, mas o mais importante é a mudança do homem interior. Aliás, esse tema tem a ver, né, com o propósito que nós estamos começando ali na igreja de 3 meses.
Esse propósito ali de 3 meses, fala, o pedido ali, o propósito de oração que nós estamos, é para que Deus, ele nos fortaleça com o Espírito Santo no nosso homem interior. Essa mudança interior é que vai realmente fazer a diferença nas nossas vidas. E aqui eu destaquei que um dos propósitos marcantes da experiência com o Espírito Santo também, do Pentecostes, é de nos promover a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Quando a Bíblia fala verdadeiro, é porque existe falso também, né? Se aqui está falando da verdadeira adoração, é porque existe a falsa adoração também. A Bíblia fala que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E sempre eu digo, se existe o verdadeiro, existe também o falso, né? Então, pastor, aqui está falando da verdadeira adoração, mas qual é a falsa adoração? Vamos ler aqui, irmãos? Vamos ler aqui. Faltou ler um versículo de Joel, daqui a pouco eu leio, mas vamos ler aqui sobre a falsa adoração, olha só. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então olha só, aqui está falando da falsa adoração, né? Se aproximar de Deus com a boca, mas o coração está longe, né? Deus, ele quer que nós adoremos sim, com a nossa boca, que nós louvemos, que nós glorifiquemos, mas principalmente, irmãos, que o nosso coração esteja alinhado a Ele. Amém? Faltou eu ler um versículo aqui de Joel. Nós falamos da profecia de Joel, né? E nós falamos também, irmãos, que Deus primeiro ele se manifestou no Sinai, né, para Moisés, e depois se manifestou ali aos discípulos no cenáculo, né? Então vamos ler esse versículo aqui que é importante de Joel, que diz o seguinte: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Então olha só, nós falamos aqui do monte Sião e falamos do surgimento da igreja, né? E aqui fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Monte Sião simboliza a lei, Jerusalém simboliza a igreja. Monte Sião significa a lei em tábua de pedra. Jerusalém significa a lei dentro do nosso coração. Esse é o surgimento da igreja. Glória a Deus. Dito isso, podemos aqui avançar. Hoje, irmãos, é uma aula introdutória, né? Na aula introdutória, nós vamos ainda começar a entender, né, o que Deus quer falar através desse trimestre, né? Na aula introdutória nós não vamos entender ainda, não vai estar muito claro ainda, né? Mas durante as lições nós vamos entender tudo que Deus quer falar através desse trimestre nas nossas vidas. Então vamos aqui para o subtópico 2. Poder para testemunhar. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso que acontece depois, o que acontece depois do Pentecostes. Então nós falamos aqui, né, que o principal objetivo ali, né, do derramamento do Espírito Santo, do revestimento do poder, do batismo com o Espírito Santo, né, seja como você queira falar, o principal objetivo é o quê? Nos capacitar para testemunhar. Aqui nesse tópico, a lição está dizendo, o Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem. Irmãos, Deus não nos criou para nos isolarmos. Às vezes o crente pensa assim, eu sou crente agora, eu sou santo, não posso me misturar. Não, irmãos. A Bíblia fala que nós temos um papel. A Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então essa história de que o crente é mais santo que todo mundo, com isso tem que se isolar, não pode se misturar, isso não é bíblico, irmãos. Nós temos uma missão. Muitas vezes você vai ser convidado para uma festa de aniversário. É claro, né? Tem certos ambientes que é bom evitar, mas muitas vezes você vai ser convidado para uma festa da sua família, né? Pode ser uma festa de aniversário, pode ser ali outro tipo de festa, né? Que você vai ser convidado pela sua família. E muitas vezes você pensa, não, eu não vou porque eu não posso me misturar com as coisas do mundo. Irmãos,
Pode ser que seja neste local, neste ambiente que Deus vai te usar para alguém da sua família também. Jesus Cristo, ele não deixava de ir nas festas. A Bíblia fala que o primeiro milagre relatado, né, ali nos evangelhos, feito por Jesus, foi um milagre na festa de casamento, irmãos. Então, o crente não é feito para ficar isolado. O crente, ele tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem ambientes que você pensa assim, eu não posso me misturar naquele ambiente, mas pode ser que seja justamente naquele ambiente que você vai fazer a diferença, que você vai testemunhar de Jesus. As oportunidades que nós temos de testemunhar de Jesus não é somente na igreja, né? Aliás, na igreja o objetivo maior é adorar, porque na igreja geralmente é composta, né, por pessoas que já são crentes. A nossa maior oportunidade de testemunhar vai ser justamente em muitos lugares que às vezes nós pensamos que nós não podemos ir, né? Mas é em muitos lugares onde Deus vai querer nos usar. Sempre com cuidado, com sabedoria, com precaução, sim, mas aonde Deus nos enviar, nós temos que ir. A Bíblia não ensina que o crente tem que viver isolado. Às vezes a pessoa sai da igreja, né, e fala assim, eu saí da igreja porque eu vi muita coisa errada na igreja. Eu saí porque as pessoas da igreja são cheias de defeitos e eu vi muita coisa errada. Então, irmãos, essa pessoa não está na visão certa do evangelho, né? Porque a pessoa que sai da igreja porque acha que viu defeito na igreja ou defeito nas pessoas, a pessoa está se colocando acima das outras, né? A pessoa está pensando, não, a igreja, eu sou bom demais para aquela igreja, eu sou bom demais para aquele local, ali tem muito defeito, tem muitas pessoas defeituosas, então a pessoa pensa até que é melhor do que as outras, né? Então veja que essa não é a visão certa, né? A visão certa é que todos nós somos pecadores que precisamos de um Salvador e esse Salvador é Jesus. Assim como a igreja tem os seus defeitos, assim como os irmãos têm os defeitos deles, nós também temos os nossos, né? Todos nós temos as nossas limitações, os nossos defeitos, os nossos pecados e ninguém pode se colocar acima de ninguém. Porque às vezes a pessoa sai da igreja e fala que foi por isso, né? É porque na igreja tem muita coisa errada. Até parece que no mundo só tem coisa certa, né, irmãos? Então, essa não é a visão certa. Eu quero até ler um versículo aqui para os irmãos. A irmã Raimunda disse que tirou uma dúvida dela, né? É para isso que o estudo bíblico serve, né, irmã Raimunda? É uma bênção de Deus quando Deus tira nossas dúvidas através do ensino abençoado desse. Então, olha só, irmãos. A questão de se isolar. Olha o que diz aqui em Provérbios 18:1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Pessoa que se isola está se insurgindo, se levantando contra a verdadeira sabedoria, irmãos. Contra toda sabedoria. Então não é sábio, né? Não é sábio a pessoa falar, eu vou ficar no meu cantinho aqui, não vou me misturar com ninguém, porque eu sou santo, não posso me misturar com ninguém. Não, irmãos. Na verdade, quem faz isso, a Bíblia está dizendo aqui, busca satisfazer o seu próprio interesse, né? Então, aonde Deus nos mandar, nós iremos, irmãos. O crente não foi feito. Irmão, já viu se o sal ficar só dentro do saleiro, o sal vai ter alguma utilidade dentro do saleiro? Vai ter utilidade nenhuma, né? Só de enfeitar. Aonde que o sal tem utilidade? Fora do saleiro, né? Para temperar, para conservar, temperar a comida, conservar. Antigamente não existia geladeira. Os antigos usavam sal para conservar a carne por muito tempo. Então o sal tem essas duas funções. Fazer a diferença, temperar e também conservar. Este mundo só não se acabou ainda porque nós somos sal. Este mundo só não está em trevas total ainda porque nós somos luz. E Jesus falou, vocês vão ser sal e luz dessa terra. Glória a Deus, irmãos. Alan Araújo está aí, né? Deus abençoe Alan e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. A primeira aula do estudo bíblico, hoje está faltando vários irmãos, hein? Na primeira aula já está faltando vários irmãos. Em nome de Jesus, na próxima, vamos estar todos juntos de novo, irmãos. Bem, muito importante, né? Deus está levantando vidas aí para a igreja. Muito importante todos aí estarem atentos ao estudo bíblico da palavra, que também faz parte ali da obra do Senhor nas nossas vidas. Não é porque é pela live, né? Pela live também faz parte da obra de Deus. Então vamos lá, irmãos. Vamos avançar aqui. Então nada de se isolar, né? Vamos testemunhar, pregar o evangelho a toda criatura.
E aqui nós já vamos... Espera aí, faltou algum tópico aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui, irmãos. Se faltou algum tópico... Não, tá certo. Vamos aqui para o tópico 3. Tópico 3. Deixa eu ver aqui o negócio. Tô achando que faltou algum tópico aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não faltou não. Tá certo, irmãos. Eu tô com a revista aqui meio diferente hoje. Tô me enrolando um pouco nessa revista um pouco diferente. Mas é assim mesmo. É a primeira aula. Depois a gente consegue aí, né, se adaptar melhor. Vamos lá. Tópico 3. Irmãos, uma coisa também sobre o fim dos tempos, né? Falamos aqui sobre o fim dos tempos e é importante não se esquecer. Muitas vezes nós temos a tendência de falar assim: o mundo está acabando, o mundo está acabando. Irmãos, na verdade não é o mundo que está acabando, na verdade é o tempo que está acabando. Glória a Deus. É o tempo que está acabando. Por isso que a Bíblia fala: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar a Ele enquanto Ele está perto. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Amém? Glória a Deus. Então temos que buscar a Deus enquanto nós temos oportunidade. Vamos lá, tópico 3, que é o último tópico, né? Característica do Pentecostes bíblico. Nosso irmão Lucas Martins está aí também. Irmão Lucas Martins acompanhando do Tocantins. Que bênção de Deus, hein? Deus abençoe, irmão Lucas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Características do Pentecostes bíblico. Subtópico 1. Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus os mandou esperar pela experiência pentecostal. Isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Irmãos, nós podemos dizer, né, que a igreja ela nasceu no Pentecostes e que a igreja ela é pentecostal, né? Mesmo as igrejas reformadas, outras igrejas, outras denominações, mas todas tiveram origem no Pentecostes, né? Então a igreja, em geral, universal, nós podemos dizer que é pentecostal no sentido de que surgiu, nasceu, se originou do Pentecostes. E uma coisa interessante é que o Pentecostes, o revestimento de poder, é uma experiência do Espírito Santo. É distinta da salvação. Ou seja, todos os crentes que creem em Jesus e recebem o Espírito Santo são salvos. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é outra experiência. Então existem, irmãos, experiências espirituais. Quando você recebe Jesus com fé, verdadeiramente, quando você se converte ao Senhor Jesus, você já é salvo. Você já tem o Espírito Santo. Isso aí é distinto. Agora, a experiência é um revestimento de poder. São experiências que Deus nos dá, não somente para a gente ter poder para testemunhar, mas também para edificar a nossa própria fé. Eu, quando me converti a Jesus, né, eu ainda tinha muitas dúvidas na minha cabeça, né? Entreguei minha vida ali para Jesus, mas eu tinha algumas dúvidas na minha cabeça. Então eu comecei ali a buscar experiências de Deus, comecei a pedir, a buscar experiências de Deus, e Deus me deu experiências assim, irmãos, sobrenaturais, que através dessa experiência minha fé foi edificada cada vez mais. Aí foi quando eu tive a certeza, falei, não tem como duvidar que esse Deus é um Deus que faz o sobrenatural. Então as experiências são muito importantes também para edificar a nossa fé com Deus, né? Para não ficar só na teoria. Então sempre temos que buscar sim as experiências espirituais com o nosso Deus também. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui avançar para um tópico importante. Este tópico aqui vai ser importante e os irmãos vão prestar bastante atenção nisso. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo do Espírito Santo.
Aqui, irmãos, eu quero falar um tema aqui, talvez você nunca nem ouviu, né, esse ensinamento que eu vou trazer aqui, mas o que acontece? Ali está dizendo que a evidência, naquele momento ali, a evidência do batismo com o Espírito Santo não foi uma grande alegria, não foi o amor, né, que os discípulos tinham, não foi isso que foi a evidência do batismo com o Espírito Santo, não. Ele diz que a evidência do batismo com o Espírito Santo foi o falar em línguas. E muitas vezes a questão do falar em línguas, né, causa às vezes até dúvidas na igreja também, né? A pessoa pode pensar, uns falam em línguas, outros não falam, eu nunca falei, não sei se eu vou falar, né, irmãos? Às vezes surge essa dúvida. E às vezes a pessoa pensa assim, será que eu nunca fui batizado com o Espírito Santo? Será que eu já fui batizado? Será que eu não fui batizado? Eu nunca falei línguas? Será que eu já tive essa experiência do revestimento de poder na minha vida? Às vezes surge essa dúvida, né, irmãos? Então tem basicamente duas linhas, né, principais. E eu quero falar aqui dessas duas linhas. Tem a linha pentecostal, aliás, essa lição aqui é das Assembleias de Deus, né? Tem essa linha pentecostal da Assembleia de Deus que crê que o batismo com o Espírito Santo, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Que a pessoa que é batizada tem que falar em línguas, né? As Assembleias de Deus creem assim. Mas existe outra linha que crê diferente. E essa linha que crê diferente, irmãos, eu vou trazer aqui o versículo bíblico, né, que embasa isso. Eu quero dizer o meu entendimento. Eu entendo que o batismo com o Espírito Santo, ele pode trazer sim outras evidências, que não seja falar em língua. Eu creio assim, né, irmãos? Até porque, contra fatos, não há argumentos. Na igreja, se você for observar bem, não são todos que falam em línguas. Aí fica a dúvida, né? Pastor, será que essas pessoas que não falam em línguas nunca tiveram a experiência do revestimento de poder? Nunca tiveram a experiência do Espírito Santo? Será que essas pessoas nunca foram batizadas com o Espírito Santo? Tem um exemplo da minha avó. Minha avó morreu, minha avó era uma adoradora, ela já entrava na igreja, irmãos, tão aquebrantada que já entrava na igreja chorando. Então dava pra ver que ela era cheia do Espírito Santo, ela era quebrantada, né? Minha avó era uma mulher de fé. Várias profecias que saíram da boca dela se cumpriram, né? Várias orações dela foram atendidas, irmãos. Mas ela não falou em línguas. Se você for olhar, Jesus também não falou em línguas. Jesus falava idiomas, né? Aramaico ele falava, mas em línguas não. Então, às vezes surge essa dúvida. Então vamos tirar essa dúvida aqui através de dois versículos, irmãos. Eu creio que esses versículos aqui vai clarear um pouco a sua mente. Olha só, preste bastante atenção. Primeiro versículo é esse, 1 Coríntios 12, 13. Olha só, 1 Coríntios 12, 13. Diz assim, ó, pois todos nós, ali apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Coríntios. Ou seja, ele estava falando para os crentes. A igreja de Coríntios, eles ali já eram crentes. Já eram salvos, né? Então veja, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então aqui ele diz, todos fomos batizados em um espírito. Pode ser qualquer nação, qualquer etnia, todos fomos batizados em um único espírito. Todos os crentes da igreja de Coríntios ali, ele estava falando, todos fomos batizados em um único espírito. E aqui fala, e todos temos bebido de um espírito. Então está dizendo que todos foram batizados, né? Agora, olha só este versículo aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 ao 31. Diz o seguinte, porventura são todos apóstolos? O apóstolo Paulo fez essa pergunta para a igreja, né? Porventura todos na igreja são apóstolos? Qual é a resposta, irmãos? Se os irmãos quiserem responder aí nos comentários também, fique à vontade, viu? Porventura são todos apóstolos? Qual é a resposta, sim ou não? Não, né? São todos profetas? Não, a resposta é não, né, irmãos? São todos doutores na igreja? São todos doutores? A resposta é não. Aqui fala, são todos operadores de milagres? A resposta também é não. Versículo 31, tem todos o dom de curar? Não. Falam todos de... Agora, ó, irmãos, olha essa parte aqui. Falam todos diversas línguas? Então a pergunta que faz aqui é a seguinte, todos na igreja falam em línguas? Tem outra versão, né, que é até mais fácil de entender. Mas a pergunta é essa. Por acaso todos na igreja falam em línguas? Qual é a resposta? Também não. Assim como nem todos são profetas, nem todos são doutores, nem todos falam em línguas. Interpretam todos? Também não. Versículo 31 diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Nossa irmã Maria Alice, né? Pai do Senhor, irmã Maria Alice, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha só.
Essa pergunta é bastante importante, porque aqui no 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz que todos foram batizados no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13, todos foram batizados no Espírito Santo. E aqui em 1 Coríntios 12, 29 a 31, está falando que nem todos são profetas, nem todos têm o dom de curar, de fazer milagres, nem todos têm o dom de interpretar, e nem todos falam em línguas. Tá vendo? Então, no meu entendimento, cada um que pesquise, né, irmãos, procure aprender mais. Mas no meu entendimento, irmãos, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e manifestar outras experiências, outras evidências do batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é meu entendimento e o entendimento de uma grande parte das igrejas também, né? Outras igrejas pensam assim também. Glória a Deus, a Assembleia de Deus pensa um pouco diferente, mas outras igrejas pensam assim também, entendem assim através desse texto, que outras evidências podem também surgir através do batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele distribui os dons da maneira que lhe apraz. Ou seja, nós podemos até buscar todos os dons, mas quem vai nos dar o dom que nós precisamos é o Espírito Santo. Ele é que escolhe os dons que vai dar para cada um. Amém? Então não fiquem, irmãos, não pode ter essa divisão, né? Os crentes que falam em línguas são mais espirituais que os que não falam. Não, não existe isso, irmãos. Cada um tem sua função, cada um vai ter os seus dons, cada um vai ter a sua capacitação e as suas experiências também. Glória a Deus. Então, dito isso, nós vamos aqui para o último subtópico, para estarmos encerrando, né? Hoje, como eu disse, é uma aula introdutória, e na aula introdutória nós vamos aqui só fazer um pequeno resumo, né, uma pequena introdução, mas depois nós vamos estar entendendo cada vez mais o que Deus quer falar nessa lição desse trimestre. As línguas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo do Espírito Santo foi o falar em outras línguas. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Paula Avilar, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo também, irmã Paula. Então olha só, irmãos, a experiência espiritual nos traz dons, né? A experiência espiritual nos dá ferramentas para o trabalho, ferramentas para evangelizar. Mas o que vai nos dar amor, fazer com que o amor cresça cada vez mais dentro de nós, irmãos, é a maturidade, é o tempo de convivência com Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós amamos. Quanto mais distantes de Deus nós estamos, menos nós vamos amar. Porque a Bíblia fala que o amor é derramado pelo Espírito. Quanto mais cheios do Espírito Santo, consequentemente, mais cheios de amor também. Temos que entender que dom é uma coisa, fruto é outra. O dom são ferramentas, mas o fruto é caráter. Dom não salva, mas o caráter salva. Os dons não salvam, mas o fruto do Espírito salva. Por quê, pastor? Porque vai chegar um dia que Jesus vai falar, que vai chegar um dia que vão chegar até Jesus, né? E vão dizer, Senhor, no seu nome eu curei, dom de cura. Senhor, no seu nome eu profetizei, dom de profecias. Senhor, no seu nome eu fiz maravilhas, expulsei demônios, fiz maravilhas, dom de maravilhas, né? Mas Jesus, ele vai falar abertamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. Ou seja, tinham dons, mas não tinham frutos, irmãos. Agora, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo forjado em nós. É amor, paz, alegria, benignidade, mansidão, temperança. O fruto do Espírito evidencia a pessoa cheia do Espírito. O dom não. O dom só evidencia que a pessoa recebeu uma ferramenta de Deus. Amém? Tem pessoas que têm até dons, estão ali manifestando os dons, mas estão vazias de Deus, irmãos. Às vezes está até profetizando ali, muitas vezes profetiza até mentira. Às vezes está falando em línguas, mas no outro dia já está fofocando. Então tá vendo? Dons é só uma ferramenta. O fruto é que nos capacita para transformação, para salvação. Amém? Muito importante isso e não se esqueçam mais disso. Conclusão, vamos lá para a conclusão. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus agora, glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
essa foi a primeira lição e nós cremos que esse trimestre vai ser bastante abençoado. Já te espero aqui terça-feira que vem, na próxima lição. Que os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus estejam presentes na próxima lição também, em nome de Jesus Cristo. Não vamos deixar, né, irmãos, o estudo bíblico ficar menos pessoas. Pelo contrário, vamos orar para que o estudo bíblico multiplique cada vez mais e alcance mais e mais vidas. A lição número 2, irmãos, que nós vamos estudar semana que vem, tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Glória a Deus, essa é a próxima lição, te espero na próxima. Quero agradecer a todos que estiveram aí presentes e que Deus abençoe sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.